Então vamos lá, pensaram como é o dia a dia do enfermeiro? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Coloquei aqui uma figurinha, a saúde pede socorro. Na verdade, nós temos aí uma condição de trabalho extremamente complexa, geralmente os dimensionamentos são feitos para menos do que de fato é o necessário, em muitas instituições, infelizmente a gente sabe que isso acontece, né? Alguns gestores às vezes acabam conseguindo um caminho meio alternativo para diminuir o quantitativo e qualitativo de enfermagem. A gente não reconhece muito bem as nossas atribuições, principalmente os enfermeiros, eles se colocam como representantes, né, de todas as pessoas, de todos os atores que participam aí do cenário dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Isso acaba gerando um acúmulo de função. O enfermeiro, por sua vez, ele também tem 5 processos bem complexos de trabalho. Ele assiste, ele ensina, ele pesquisa, ele administra, ele participa politicamente. Então, assim, é uma condição muito complexa, num cenário complexo também, né? A gente tem um sistema de saúde híbrido, já conversei com vocês sobre isso, um sistema de saúde que tem uma porção particular, uma porção pública, que tem que se conversar, mas existe uma série de conflitos com relação a isso. A gente tem uma porção pública que preza aí pela horizontalidade das relações de trabalho, um sistema privado que preza pela verticalização e hegemonia médica. Então, assim, existem uma série de questões, a saúde vista como um comércio, a necessidade e a urgência, né, dos sistemas privados de terem lucro, né, em cima dos serviços de saúde prestados. Então, tem uma questão extremamente complexa aí a se considerar em um país que tem aí uma veia de corrupção muito aflorada, né? Então, qualquer semelhança aí com a dona de casa para representar a enfermeira, né? Entre aspas, mera coincidência. Não, não é não. O enfermeiro, muitas vezes, ele acaba assumindo uma série de serviços que vão muito além das suas atribuições formais de trabalho. Então, mais uma questão aí para vocês refletirem, tá? Dimensionar, gente, é essencial, mas antes de tudo, e com vistas a tudo isso que a gente conversou agora, a primeira coisa que a gente tem que ver é rever processo de trabalho, quem faz o quê? E descrever atribuições, sim, o que o auxiliar faz, o que o técnico faz, o que o enfermeiro faz, e vamos pensar numa equipe maior, multidisciplinar, qual é o papel do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do enfermeiro, né? Isso tem que estar muito claro, porque embora cada um tenha a sua área de atuação, eles precisam trabalhar juntos, né? Precisa estar conectado um trabalho do outro, mas isso não significa que um vá fazer o trabalho do outro, isso que precisa ficar claro, tá? Então, a descrição de atribuição e a conscientização com relação a essas atribuições é essencial, certo? Outra questão importante é rever por que acontece absenteísmo é falta, e aí eu vou deixar mais uma provocação para vocês, eu quero que vocês pensem, por que os profissionais de saúde faltam muito, né? Vamos pensar sobre isso? Outra questão importante é a rotatividade, porque as pessoas deixam o seu trabalho para ir para outro emprego, deixam para ir para outra empresa, também é uma questão a se pensar, né? As condições de trabalho, elas vão influenciar, né, no dimensionamento, na qualidade da assistência que é prestada. Vamos pensar bastante nisso. O que vai nortear o dimensionamento de enfermagem é a resolução COFEN 543 de 2017, ela vai atualizar e estabelecer os parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem em todos os serviços, seja para a unidade de internação, UTI, pronto-socorro, ambulatório, UBS, lá na resolução tem tudo, por isso que eu oriento para que deem uma olhada. Dimensionar a etapa inicial para prover a quantitativa e qualitativa ideal. Então, é extremamente importante que isso seja um norte para estabelecer as equipes, né, de enfermagem. Vocês vão encontrar também sinônimos, né, com relação ao dimensionamento, vocês vão encontrar como cálculo de pessoal de enfermagem, estimativa de pessoal de enfermagem, vão encontrar como dimensionamento também. Uma questão que eu queria deixar bem clara para vocês é que nós somos, e vocês já sabem disso, o recurso humano maior em número, né,
mais numeroso das instituições de saúde, somos os mais complexos, os que mais utilizam recursos. Então, quando um gestor pensa em reduzir custo, ele pensa na enfermagem, e você, como gestor do grupamento de enfermagem, precisa ser uma pessoa que tem um potencial de negociação e de comunicação efetiva como ninguém. Tá? Porque você vai precisar negociar para que esse quantitativo se mantenha em número adequado. Esse é um problema para a gente, né? Então, como eu já havia dito, a quem compete fazer o dimensionamento a você, enfermeiro. Você não vai escapar deste cálculo, tá? Primeira coisa que a gente faz é reconhecer a situação, então caracterizar a instituição, como é essa instituição, quais são as missões, qual é a missão, qual é a visão, o que é o valor, como ela trabalha, quais são os processos de trabalho, caracterizar o serviço de enfermagem, quem são, o perfil de profissional, quando trabalha, que horário que trabalha, todas essas questões, né, jornada, e caracterizar a sua clientela, quem é seu cliente. Isso é extremamente importante. Outra questão para o cálculo que você deve levar em consideração são os procedimentos que são típicos, né, dessa instituição. E uma questão prioritária também é que esse dimensionamento ele seja avaliado permanentemente. Permanentemente por quê? Toda vez que houver alterações na instituição, no serviço, na clientela, né, tem que refazer cálculo de dimensionamento, goste ou não, tem que refazer. E mesmo que não tenha havido uma alteração muito significativa, periodicamente tem que ser refeito. E geralmente os alunos perguntam, de quanto em quanto tempo isso é refeito? Depende da instituição. Se não tiver nenhuma mudança significativa, às vezes anualmente, às vezes de 6 em 6 meses, depende mesmo da instituição. Tá? Para fazer um cálculo de dimensionamento, nós temos inúmeras variáveis a serem consideradas. A primeira delas é o total de horas que a enfermagem gasta para prestar assistência. E para isso a gente precisa avaliar o perfil do paciente. A gente olha também para questões relativas ao trabalho, então as condições de trabalho, a jornada de trabalho semanal, período de trabalho, índices de segurança com relação ao absenteísmo, à rotatividade, e a gente olha também para a taxa de ocupação da unidade, né? Tá tudo aqui para vocês, ó. Então, tudo isso vai demandar um cálculozinho aí para a gente ter um dimensionamento completo e correto. Vamos trabalhar passo a passo, devagarinho. Eu vou concluir essa primeira etapa com vocês falando do sistema de classificação de pacientes que a gente adota para fazer um cálculo, por exemplo, de unidades de internação, que é o referencial é Fugulin et al., está lá na nossa resolução COFEM, e ela divide os pacientes em 5 categorias: cuidados mínimos, intermediários, alta dependência, semi-intensivo e intensivo. Já já a gente vai ver sobre isso. Eu quero mostrar para vocês aqui o sistema de classificação de pacientes, ó, tá aqui. Então, a gente tem essa tabelinha que ela vai variar com relação a estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuidado corporal, eliminação e terapêutica. É necessário que você avalie cada paciente durante um período de tempo, geralmente a gente faz isso por 3 meses, meses que sejam típicos, e você vai entrar, sim, em cada leito, diariamente, e avaliar o paciente para que você tenha, no final desse período de coleta de dados, né, que você tenha uma média de tempo de horas de enfermagem. Cada um deles tem uma variação de 4, né, scores, ó, 4, 3, 2, 1, e você vai ter que dar uma pontuação para cada uma dessas áreas de cuidado, para no final você ter uma pontuação para cada tipo de paciente. Eu vou trabalhar com vocês no próximo vídeo, dando um exemplo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai retomar isso aqui.